Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra, como todas as palavras, são muito importantes. Mas você que é casado, você que pretende casar, presta atenção nessa palavra nessa noite. Você que é solteiro, presta atenção. Você que não é casado, nem quer casar, mas é crente, presta atenção nessa palavra nessa noite. Eu queria muito que você entendesse algo profundo da parte de Deus. Eu queria nessa noite falar sobre o poder da aliança. Para isso eu queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse ela em Gênesis capítulo 15, versículo 9 ao versículo 18. O poder de uma aliança. Gênesis 15, versículo 9 em diante. E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partindo pelo meio, pôs cada parte deles uma na frente da outra, mas as aves não partiu. Você gosta de Bíblia? Você gosta de Bíblia? Eu tenho muita coisa para falar nessa noite, mas quando você lê a Bíblia, você consegue enxergar a Bíblia? Quer ler de novo? 3, 3 e 3. 3 o quê? Número da Trindade. 3, número do sacrifício. Partiu os 3 sacrifícios. O que não foi partido? A pomba, a rolinha, porque ela simboliza o... Pronto. Vai mergulhando comigo na profundidade das Escrituras, tá bom? E as aves desciam sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. E pondo-se o sol, um sono profundo caiu sobre Abraão. E eis que um grande espanto, como de uma escuridão, caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrino será a tua descendência em terra alheia, e será reduzido à escravidão, e será afligido por 400 anos. Isso aconteceu depois que José morreu, e logo depois Deus usa Moisés. Versículo 14: mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Isso se cumpriu depois, quando Moisés tira o povo do Egito. E tu irás teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. A 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não ainda está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve uma escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquela mesma noite fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. A tua tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Sabe, queridos, a nossa cultura brasileira, ela é rica no sentido de, ela é uma fusão de várias culturas. Mas muitas vezes a gente fala sobre alguns termos na igreja e a gente não entende. A gente não entende a profundidade de algumas coisas. E por a gente não entender a profundidade, a gente não valoriza. Eu explico para você. Um rapaz, ele herdou um relógio. Ele herdou um relógio do seu pai, e seu pai disse: olha, esse relógio é do seu bisavô. Era um relógio velhinho.
E ele fala assim, pega o relógio e vai na loja da esquina e tenta vender o relógio. Mas não vende não, só tenta. Aí o menininho empolgado foi lá. Ô tio, é desse relógio aqui do meu bisavô. Quanto o senhor dá no relógio? E a lojinha da esquina falou, dou R$10. O menino voltou para casa e falou, pai, ô pai, ó, o pessoal da relojoaria deu R$10 no relógio. Aí o pai falou assim, pega o mesmo relógio, vai na loja do shopping agora e tenta vender o mesmo relógio. Aí o menino pega empolgado, vai na loja do shopping, tio, estou com um relógio do meu bisavô aqui, um relógio de família, tem um valor sentimental, quanto você dá no relógio? Aí o pessoal do shopping falou assim, olha, eu dou R$30 no relógio, está arriscado, está arranhado. Aí o pai disse assim, filho, agora vai no museu. Vai no museu e oferece o mesmo relógio. O menino pegou e foi no museu. Chegou para o museólogo e disse, ó, esse relógio aqui é do meu avô. Quanto o senhor dá no relógio? O museólogo olhou para o relógio, examinou o relógio e disse, menino, cuidado. Eu não tenho muito o que dar nesse relógio, mas 500 mil eu dou. Aí o menino, o pai mandou não vender, o menino voltar para casa. Ô pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Foi o que, meu filho? Sabe aquele relógio que o cara da esquina deu 10? Sabe aquele relógio que no shopping deu R$30? O museólogo deu 500 mil no relógio. E o pai disse assim, filho, sabe o que você precisa aprender? É que você sempre vai ter o mesmo valor. Você sempre vai valer as mesmas coisas. E se você estiver num ambiente que não te valoriza, é porque não sabe o quanto você vale. Só vai te valorizar quem sabe o quanto você vale de verdade. O problema não é que você não vale nada. O problema é que muitas vezes você está andando no ambiente errado. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que a moça do shopping está errada? Não, ela não sabe o valor arqueológico, o arcabouço dela, o cabedal de conhecimento que ela tem. Não tem como ela valorizar o relógio. Diga comigo, assim também é a aliança. Quem não sabe o valor de uma aliança, qualquer R$10 compra. Quem não sabe o valor de uma aliança, R$30 me dá que eu levo para casa. Mas se você botar na mão de um especialista e perguntar, quanto vale uma aliança? Ele vai dizer, depende. Se for um casamento, vale uma vida inteira. Vale até que a morte o separe. Mas se for uma aliança com Deus, não tem preço. Vale o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aí eu me lembrei também, porque eu preciso inculcar na sua mente hoje o valor de uma aliança. Então, eu preciso que você entenda que quem não tem conhecimento não valoriza. Então, eu me lembrei de uma idosa. Uma idosa que ela perdeu os pais e ela não se casou e ela viveu a vida toda na casinha dos pais. Ela viveu a vida inteira na miséria. Não tinha fartura de comida, não tinha fartura de nada. E quando ela já está bem idosa, depois de uma vida muito sofrida, uma equipe de saúde foi visitá-la. E quando chega para visitá-la, tem um quadro, uma pintura na parede. Então o médico, que era curioso para as artes, pergunta, minha senhora, essa pintura que a senhora tem na parede é sua? Eu posso olhar? E quando o médico olhou, ele viu a assinatura do pintor. E ele entendeu que aquele quadro e aquela pintura valia
milhões. E então o médico assustado perguntou: minha senhora, quanto tempo tem que a senhora tem esse quadro? Ela disse: desde a minha adolescência. Eu tenho esse quadro desde quando eu era pequena. Meu pai que deu para mim, falou que era do avô, e está aí. Eu não sei quanto é que ele vale. Eu até ia jogar fora, porque eu achei que não era tão bonito. E o médico saiu estarrecido, porque aquela mulher tinha milhões em sua casa, mas vivia na miséria. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você também tem uma vida de milhões dentro da sua casa. Não viva como se estivesse na miséria. Quem não conhece, não sabe quanto vale. Quem não tem cabedal, quem não tem conhecimento, quem não tem entendimento, quem não tem o arcabouço, não vai dar o valor devido. E nós estamos vivendo uma geração que não sabe o valor de uma aliança. Não sabe quanto custa uma aliança. Se você perguntar quanto custa uma aliança, ele vai dizer assim: vale R$2.000, uma fininha assim, igual a do pastor. Mas tem umas que vale R$4.000. E eu vou dizer para você, eu não estou falando de anel de ouro, porque isso aqui é só um símbolo de uma aliança. Eu estou falando de uma aliança, de fato e de verdade. Uma aliança, um pacto, um acordo entre duas pessoas. A palavra de um homem velada, o bigode de um homem empenhado, a assinatura de alguém que tem caráter, alguém que tem uma palavra só, que diz sim, sim e não, não. A gente precisa, irmãos, resgatar o valor de uma aliança. Então, no texto que li com você, Deus está chamando Abrão para uma aliança. E Deus faz o seguinte com Abrão: Abrão, você vai pegar uns animais. Ele cai em sono. Pega esses animais e parte no meio. E Abraão vai e pega os animais e parte no meio. E coloca metade desse animal de um lado, metade do outro. Isso eram os costumes antigos. Os antigos faziam isso. Pegava o animal, botava metade de um lado, metade do outro. E aí, quem queria contratar uma aliança, firmar e selar uma aliança, passava no meio dos dois animais. Você sabe o que significa isso? Significava dizer o seguinte: se eu não for fiel nessa aliança, se eu não for fiel ao compromisso dessa aliança, que se faça comigo como se fez a esses dois animais, me rasga no meio. Então, Deus manda Abrão partir os animais, e a Bíblia diz que cai uma escuridão, acende uma tocha, e Deus passa no meio dos animais, dizendo: eu estou fazendo uma aliança com você, Abraão. O que Deus estava dizendo para Abraão? Eu estou fazendo uma aliança contigo, e não tem caminho de volta. Qual é o poder de uma aliança, pastor? Não tem como voltar atrás. Se eu voltar atrás da aliança, me parta no meio, me rasga no meio. Por isso, Abraão, eu faço hoje um concerto entre mim e ti. E eu selo essa aliança. Sabe o que é gostoso? É que Deus é um Deus de aliança. Você tem uma Bíblia na mão? Sua Bíblia tem Novo Testamento e Velho, Antiga Aliança e Nova. A Bíblia começa com o casamento, a aliança de Adão e... A Bíblia, no meio da Bíblia, você tem um outro casamento, casamento de José e a Bíblia termina com o casamento de Cristo e porque Deus é um Deus de alianças. Aí Jesus
começa o seu ministério. Aonde Jesus começa o seu ministério? Nas bodas de Caná, numa festa de... Por que Jesus começa o seu ministério numa festa de casamento? Porque nosso Deus estava dizendo: eu estou começando a fazer algo novo. E eu não começo a fazer nada sem antes uma aliança. Jesus está inaugurando o seu ministério numa aliança de casar. Mas aí faltou o vinho. O vinho velho acabou. E aí Jesus transforma a substância da água em vinho. E o mestre Sala prova e diz o quê? Esse vinho novo é melhor do que o vinho velho. Dá um cutucão santo no irmão e fala assim: naquele momento, Jesus está dizendo que a nova aliança é superior à velha aliança. E que ele estava agora firmando um novo tempo no seu sangue. Por isso Hebreus vai dizer, porque agora o ministério de Jesus recebeu o superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Por isso ele disse: comei do meu e bebei do meu em memória de mim. Escute. Jesus está na cruz do Calvário. Jesus é Deus. Jesus está despedaçado na cruz do Calvário. Jesus é Deus. Não, crente, pelo amor de Deus, você está na igreja evangélica. Isso é o beabá. Jesus é Deus. Beleza. Mas o Pai está lá no céu. Ele grita: Pai, Eloí, Eloí, lama sabactane. Deus meu, porque Deus está no... Espera aí, calma lá. Você me ajuda a entender, que está difícil para mim entender. Deus está na cruz. Jesus é Deus. Deus está no céu, porque Deus Pai é. Então é dois Deus. Oxi. Se Deus está na cruz, Jesus é Deus. Se Deus está no céu, o Pai é Deus. É dois deuses. Dá um cutucão no irmão e fala assim: você lembra da aliança que corta em pedaços? A palavra em hebraico é berit, cortar o animal em pedaço para contrair uma aliança. Diga para o irmão então, para ele entender a Bíblia. Fala assim: era um Deus só, mas um pedaço de Deus estava no céu, o outro pedaço de Deus estava na cruz. Deus se partiu no meio, para que eu e você pudesse passar pelo novo e vivo caminho. E constituir com Deus uma ali. Meu Deus do céu, você entendeu? Deus é Deus de alianças. Quando o filho pródigo vem, o pai o beija, o abraça, bota sandália, bota roupa nova, mas tem um detalhe. O pai recebe o filho pródigo e diz: trazei-me o anel. Trazei-me o... Eu vou pô-la no dedo. O que o pai está dizendo? Eu vou restabelecer a minha aliança. Dá um toque no irmão e fala assim: você sabe por que o anel está na mão esquerda, no dedo anelar? Você sabe por que a aliança está aqui? Porque os gregos, eles acreditavam que desse dedo aqui, desse dedo anelar, saía uma artéria. E essa artéria vinha direto para o coração. Então, quando alguém botava uma aliança no dedo anelar,
ela está dizendo assim: o meu coração está ligado ao teu coração. E o teu coração está ligado ao meu. Quando o pai põe o anel no dedo do menino, está dizendo assim: eu estou ligando o meu coração ao teu de novo. Ah, você não está entendendo. Sacode quem está do lado e fala assim: o pai nessa noite quer ligar o coração dele ao teu, firmando com você uma aliança. Pega a Bíblia, Gênesis 17. Se possível, a Bíblia do celular, que já vem com luz e lâmpada. Eu vou pregar o texto agora, para te ensinar o valor de uma aliança, para que você entenda o valor de uma aliança. Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença. Diga comigo: aliança é relacionamento. O que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu tenho uma aliança com você. E aliança não é o papel passado em cartório. Porque tem muita gente com papel passado em cartório, mas o seu casamento é uma fachada, é uma mentira. Casamento não é apenas o nome no cartório. Casamento não é apenas usar um anel bonito na mão. Casamento, querido, não é apenas andar na mesma casa, dormir no mesmo quarto. Não, filhão. Casamento é relacionar. Aliança é andar na presença. Não adianta você frequentar uma igreja e não andar com Deus a semana inteira. Quem tem aliança anda na presença. Por isso ele diz: Abraão, anda na minha presença. Agora repete comigo: relacionamento gera intimidade. Por isso, Abraão tem 2 títulos maravilhosos. O primeiro deles é o pai da fé. Mas o segundo, eu mesmo sou apaixonado. Abraão recebe o título de amigo de Deus. Amigo de Deus. Querido, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E aí Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus precisa dar satisfação para alguém? Não. Deus precisa prestar conta para alguém que vai destruir Sodoma e Gomorra? Não. Mas Deus aparece a Abrão e diz: eu vou destruir Sodoma aí. Por quê? Porque Deus tinha Abrão como seu amigo. E Deus então vai compartilhar com Abrão os seus segredos, os seus tesouros, a sua vontade. Filhão, o filho pródigo volta. O pai põe um anel no dedo. Mas a Bíblia diz que antes que pôr o anel no dedo, o que o pai faz do filho? Diga comigo: lançou nos seus braços. E o beijou. O que é isso? Sinal de intimidade. Vamos resumir? O que é ter uma aliança com Deus? Ter uma aliança com Deus é andar com Deus e ter intimidade com Deus. Ter aliança com Deus é conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Eu ouvi uma pregação no TikTok, vou ter que repetir aqui porque ela é muito boa. A moça diz assim: alguém aqui conhece Neymar? Alguém aqui conhece Neymar? Alguém aqui conhece Neymar? Você pode amanhã, por favor, fazer uma ligação para ele?
Você manda um WhatsApp dele. Fala que o projeto da igreja está precisando. Alguém aqui tem o WhatsApp dele? Mas você disse que conhece. Você acabou de dizer que conhece. Eu estou mandando você mandar uma mensagem, você não pode? Você sabe quem é Neymar, mas Neymar não sabe quem você é? Se você bater amanhã na porta da casa do Neymar, Neymar, eu te conheço. Vim tomar café com você hoje. Nem o porteiro te recebe. Você conhece Deus. Você conhece Deus. Você conhece Deus. Você pode passar agora um WhatsApp para ele e dizer: Deus, eu estou aqui. Você pode? Você pode. Você pode. Porque não apenas você o conhece, mas ele sabe quem você é. Ele conhece você. Se você bater, ele abre. Se você pedir, ele responde. Se você buscar, você acha. Porque ele é o Deus do relacionamento. Vou continuar pregando, mas eu preciso expor algo aqui. Deus está querendo fazer uma aliança com homens e mulheres aqui nessa noite. Deus está querendo fazer um pacto com pessoas aqui nessa noite. Deus está querendo firmar um concerto com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu quero continuar lendo o texto. Anda na minha e ser perfeito. Sabe por que Deus olha para Abraão e fala: anda na minha relacionamento e ser perfeito? Por quê? Porque o meu comportamento revela com quem eu tenho uma aliança. Se você tem uma aliança com Deus, o seu comportamento, a sua vida, o seu modo de ser, precisa refletir essa aliança com Deus. Quando você não tinha aliança com Deus, você vivia do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Mas agora não, filhão. Agora você está aqui e Deus está dizendo: Abraão, ser perfeito. Quem está solteiro se comporta como solteiro. Mas quem botou esse bambulezinho na mão, se comporte tal qual. Se comporte como um homem casado e como uma mulher. Você não é mais uma solteirinha. Você não está à busca de mais ninguém. Você precisa entender que a sua aliança precisa estar refletida no seu comportamento. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aí o texto continua: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Então caiu Abraão sobre o rosto e falou com ele dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Eita, que agora mesmo é para quebrar tudo. Diga comigo assim: aliança determina futuro. O que Deus está dizendo com Abraão? Abraão, estou fazendo minha aliança contigo. E por conta da minha aliança, vou multiplicar a tua descendência. E por conta da minha aliança, eu guardarei os filhos dos teus filhos. E por conta da minha aliança, eu te abençoarei grandemente. O que Deus está dizendo? A minha aliança garante o teu futuro. Sabe o que é interessante? É que se você ler ao longo da Bíblia, você vai ver o salmista dizendo: o Deus de Isaac e Jacó.
Todos eles vão ser abençoados. Isaac vai ser abençoado. Por que Isaac vai ser abençoado? Por causa da aliança de Abraão. Jacó vai ser abençoado. Por que Jacó vai ser abençoado? Por causa da aliança de Abraão. O povo vai ser escravizado no Egito. Deus não deixa o povo perecer no Egito. Deus tira o povo do Egito. Por que Deus tira o povo do Egito? Fidelidade, aliança com Abraão. Querido, com quem você contrai aliança, determina o teu futuro. Por que tem muita gente vivendo um futuro amargo? Contraiu aliança errada. Por que tem gente que é abençoada? Porque lá atrás fez uma aliança. Aliança com Deus, ela é perpétua, ela dura de geração em geração. Dá um toquezão no irmão e fala assim: Deus não se esquece da aliança. Você conhece a história de Jonatas e Davi? Jonatas era o filho de Saul, ele era o príncipe. Davi era o genro. Quem tinha direito do trono? Jonatas. Quem era herdeiro natural de Saul? Jonatas. Mas quando Davi entrou no palácio, casado com a filha de Saul, Jonatas percebeu que Davi era o dono do trono, que Davi ia reinar em Israel. Então Jonatas chama Davi e fala assim: vamos fazer um acordo nós dois? Vamos fazer um acordo? Eu sei que Deus te entregou o trono de Israel. Eu quero firmar uma aliança com você, Davi. Meu pai não entendeu que Deus te entregou o trono, mas eu entendi. Eu vou te ajudar, Davi. Lembra dos meus descendentes, lembra da minha família? Beleza? Perto aqui, palavra de homem, palavra de homem. Aliança entre Davi e Jonatas. Morre Saul, morre Jonatas, morre toda a descendência. Aí a Bíblia diz que um descendente de Saul, neto de Saul, filho de quem? De Jonatas, Mefibosete. Está esquecido em Lodebar. E aí Davi pergunta: acaso algum parente de Saul vivo? E alguém disse: tem um aleijado. Tem alguém que está lá em Lodebar esquecido. E aí Davi disse: traga. Por que Davi mandou trazer Mefibosete? Pela aliança que Davi tinha feito com Jonatas. A aliança de Jonatas garantiu o futuro de Mefibosete. Olha para o irmão lá e fala assim: você entendeu o poder de uma aliança? Uma aliança guarda os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos filhos dos teus filhos serão guardados pela aliança que você firma com Deus. Você hoje traz uma aliança, e lá na frente Deus se lembra da aliança. A aliança determina. Vou aproveitar que eu estou pregando mesmo. Filhinha, filhinho, cuidado para você não exigir demais e ficar solteirão, solteirona. Você nessas Coca-Cola também não, para ficar exigindo demais. Porque tem gente aí, meu irmão, pelo amor de Deus, é fora de noção. Vai escolher um casamento que é o cara bonito, rico, crente e cheio do Espírito Santo. É muito milagre. Calma lá, minha filha. Pega leve. Você também, varão. Uns homens feios, rapaz, o corpo feio. Não tem cintura, não tem peito, não tem nada. Ele quer casar com a violão. Eu não sei onde é que está a cabeça desses homens, não.
filhão, não pensa que você é essa Coca-Cola toda, não. Mas deixa eu falar um negócio para você. Também não bota aliança na mão de qualquer bagulho, não, filho. Vigia com quem você contrai uma aliança. Porque a aliança determina o teu. Ai, pastor, estou na prova. Ai, eu estou na prova. Não é prova o que você está passando, é consequência de aliança errada. Ai, pastor, Deus está me provando. Ai, pastor, meu marido alcoólatra. Ai, pastor, meu marido isso. Filhão, não é Deus não. Você fez aliança com a pessoa errada. E tem gente que o pai avisou, a mãe avisou, a avó avisou, o vizinho avisou, mas você foi teimoso, foi teimosa. Isso não é luta, isso é consequência de aliança, porque a aliança de hoje determina o teu. É o Deus do céu. Vamos caminhar, continuando o texto comigo, em nome de Jesus. Vai para o texto. Versículo 5, estou pregando o capítulo 17. E não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas chamarás de, diga comigo, aliança. Altera, identidade. Ei, repete comigo, aliança. Altera, identidade. Você mudou, hein? Depois que você foi para a igreja, você mudou. Você está diferente, hein? Você tem que olhar e falar, mudei mesmo. Minha identidade está alterada. A identidade, eu fui alterado em meu ser, sou nova criatura. Se alguém falar, você mudou, mudei mesmo. E outra coisa, sem direito de voltar atrás. A minha aliança tem que alterar quem eu sou. A percepção que as pessoas têm de mim precisa mudar por conta da minha aliança. Salta comigo, vai para o versículo 9. Disse mais Deus a Abrão, tu porém guardarás a minha. Isso aqui agora é para quebrar tudo. Olha para o irmão e fala assim, fidelidade à aliança. Ei, Deus não pediu para você ser o melhor. Deus não pediu para você ser o mais forte. Deus não pediu para você ser o mais valente. Deus não pediu para você ser o mais sábio. Mas Deus pediu ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa. A gente está vivendo um tempo de pessoas infiéis. Fala uma coisa aqui, vira a costa, fala outra. A gente está vivendo em pessoas com duas caras. A gente está vendo a geração de pessoas que não garante o que fala. É sim, sim e não, não, mas tem gente que não sabe o que é isso. Queridão, aliança, casamento, exige fidelidade. Na presença e na ausência, fidelidade. Na frente ou nas costas, fidelidade. A mulher tá, a mulher não tá, fidelidade. Os filhos tá vendo, os filhos não tá vendo, fidelidade. Tá na igreja, tá fora da igreja, fidelidade. Oh! Escuta, filha, escuta, filho. O que sustenta uma aliança não é o prazer. Ah, pastor, o sexo é importante. Não, isso é complemento da aliança. Mas o que sustenta a aliança não é o prazer. Ah, o amor. Não, não é o amor que sustenta um casamento. O que sustenta um casamento
é o compromisso. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos momentos bons e nos momentos ruins, no monte ou no vale, na prova ou na vitória. Dá um toque no irmão e fala assim: aprenda a honrar as tuas alianças, mesmo que te custe a sua própria vida. Deus procura pessoas que honrem a sua aliança com Deus, sua aliança com a igreja, sua aliança com o pastor, sua aliança com sua esposa, sua aliança com o seu líder, a aliança com quem você anda. Deus está procurando pessoas fiéis. Sabe, querido, a mulher de Potifar aproveitou que todo mundo saiu de casa, tomou banho, passou perfume, vestiu uma roupa sensual. José, meninão bonito, vistoso, garboso e elegante. Ela olhou para José e disse assim: é hoje. Se lançou na cama e disse: venha. José não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém vendo. A mulher estava ali na disposição e José disse: quero não. A mulher endoidou. Oxê, meu marido saiu, não tem ninguém olhando, dorme comigo. Sabe qual foi a resposta de José? Eu não posso trair ao meu Deus. Escuta, você não é fiel à sua esposa só por causa da sua esposa. Você é fiel à sua esposa porque você tem uma aliança com Deus. Você honra a sua esposa porque você tem uma aliança com Deus. Sua esposa pode estar de mau humor, de bom humor. Você pode estar querendo beijar ou torcer o pescoço dela. Não importa. Você não vai traí-la, não é por causa dela. Você não vai traí-la porque você tem uma aliança com... Por que você não vai trair o seu patrão? Não é por causa dele não, é por causa da sua aliança com Deus. Por que você não vai trair seus amigos? É por causa dos seus amigos? Não, é porque você tem uma aliança com... E aqui, querido, Abraão está aprendendo com Deus. E Deus está dizendo a Abraão: seja fiel à aliança. Aliança. Diga comigo, aliança é selada no mundo físico. Só para você entender. Toda aliança é selada com sangue. Casamento só é consumado depois da noite de núpcia. Por que o casamento só é consumado na noite de núpcias? Porque lá tem uma relação sexual e ali tem extravasa sangue. Aquele sangue da intimidade do casal sela a... Então diga comigo, aliança no mundo físico. Aí essa aliança do mundo físico também é uma aliança no mundo da alma. Paulo disse: o que se deita com a meretriz se torna um com aliança de alma. E aí Deus diz assim: o que ligardes na terra será ligado no céu. Me ajuda a pregar, olha para o irmão do lado e fala assim: toda aliança é selada no material, na alma e no espírito. São as três esferas da aliança. Por que as pessoas... por que pega tanto no pé dos pecados sexual? É porque quando você peca sexualmente, você fere a aliança nos três níveis: da carne, da alma e do espírito.
E a sua aliança com uma mulher reflete uma aliança com Deus. Por isso Deus está dizendo, ser fiel, honra a aliança, ser fiel à aliança. Diga comigo, aliança requer exclusividade. Tem alguém aqui já casado, só para a gente botar o solteiro de babão aí? Levanta a mão da sua aliança e fala assim, eu sou exclusivo. Não, a inveja foi pouca. Levanta a mão, você que é casado, bem alto assim. E fala assim, eu sou exclusivo. E você que é solteiro, eu quero profetizar na sua vida. Deus vai te dar uma unção de exclusividade. Agora olha para o irmão do lado e fala assim, a igreja de Jesus é exclusiva. É só dele. Ele não divide com ninguém. Ei, a igreja do Senhor é exclusiva dele. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Oh, glória! Meu Deus do céu! Você precisa entender isso nessa noite. Você precisa compreender isso hoje aqui. Sabe, queridos, não contraia aliança com pessoas erradas, porque você já tem uma aliança com Deus. A Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 18, fala que tinha um rei bom chamado Josafá. Josafá foi um dos 4 melhores reis de Judá. Ele foi um rei bom. Ele era um crente. Homem de Deus, Josafá. Pastor, qual foi o erro de Josafá? Ele fez uma aliança com Jorão. Quem era Jorão? Jorão era um rei que sacrificava crianças a Moloque. Jorão era um rei ímpio. Aí você sabe o que Josafá fez? Eu quero montar uma loja com você, um comércio. Vamos comprar os navios? Vamos ganhar dinheiro? E parecia um bom negócio. Era para ganhar muito dinheiro. Ele ia prosperar muito, era muito dinheiro em jogo. Vamos comprar os navios, vamos botar lá. E quem vai tomar conta desse comércio aqui é nós. Nós vamos ser a China. Os importados aqui é nosso. Sem imposto. Vai ser legal, nós vamos dominar o negócio. Na cabeça de Josafá estava tudo certo. Mas Jorão era ímpio. Deus não gostou não. Sabe o que Deus fez? Afundou todos os navios. E depois Deus levanta Jeú, profeta, e diz assim, você contrariou a Deus. E Josafá pergunta, por que eu contrariei a Deus? Porque você fez aliança com quem não era para ter feito aliança. Olha para esse irmão lindão do seu lado e fala assim, cuidado com quem você contrai aliança. Tem aliança que parece que é bênção, mas pode ser maldição na sua vida. Nem tudo que dá dinheiro, nem tudo que gera riqueza vem de Deus, queridão. Então muito cuidado para você não estar comendo no prato de pessoas que desagradam a Deus. Sabe, querido? Eu sou sincero a você, se você vai comprar numa loja, você sabe que aquela loja anda fazendo coisa errada, não compre. Se você vai lanchar num lugar, e você sabe que o dono da franquia daquele lanche aprova o que Deus não aprova, tem um valor que o teu Deus não tem, ei, sai debaixo daquele lugar. Por quê? Porque você não pode contaminar a sua aliança. A sua aliança com Deus tem que estar intacta. Cuidado com quem você está contrariando a aliança. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme. Vou falar mesmo, vou falar. Quem tem que vai rasgar logo tudo? Sabe por que tem muita igreja que quebra a cara? Começa a crescer.
Aí vem os vereadores, vem os prefeitos. Aí o pastor acha bonito, prefeito, vereador está aqui. Aí o pastor começa a fazer aliança de púlpito, de altar. Dona prefeita, a senhora dá lá o terreno e a gente dá os votos aqui, está tudo em casa. Ó, seu vereador, o senhor consegue para a gente asfaltar aquela rua da igreja e os votos aqui é seu. Deus está lá sentado no trono, olhando para o pastor e para a igreja. Vocês precisam de vereador? Vocês precisam de prefeito? Quando foi que prefeito morreu na cruz? Quando foi que prefeito abriu essa igreja e ganhou alma para Jesus? Se prefeito e vereador quiser vir aqui, venha para se arrepender, para se tornar um crente e entrar no céu, querido. A aliança que a gente só tem com Ele. Mas não é só política, não. Tem muita igreja que começa a quebrar a cara. Quem está aí hoje? É o dono das lojas tal. O dono daquela loja grandona está ali, pastor. Prostituto, adúltero, filho do cão. É porque ele não aceitou Jesus, é um filho do cão ainda. Mas o dízimo dele é alto. Ele dá o dízimo. É 10%. Aí a gente começa a baixar a cabeça. Porque fulano é o juiz, é o advogado famoso, é o dono da loja. Ei, deixa eu te contar uma coisa, filho. Nós precisamos ser fiéis à aliança com Ele. A gente não vai fazer aliança com torto, com sujeito sujo, com gente que não honra a palavra, com desviado. Pode ser famoso, pode ter dinheiro, pode ser quem for. A gente não vai fazer aliança com quem não tem aliança com Deus. Acabe fez aliança com Josafá. Josafá faz uma aliança. Gente, Acabe é o marido de Jezabel. Josafá é homem de Deus, mas faz aliança com Acabe. Vai para a guerra. Ei, cuidado com quem você anda indo para a guerra. Chega na guerra, sabe o que Acabe propõe para Josafá? Olha, vamos disfarçar. Eu vou vestido de soldado e tu vai vestido de rei. Aí no meio da batalha, o exército da Síria fala assim: mata primeiro o rei, o líder. Botou Josafá no esparro. Deus, por misericórdia, lembrou da bondade de Josafá e a flecha atirou em quem? Acabe. Quase que Josafá morre na guerra. Por quê? Fez aliança com quem não tinha aliança. Vou pagar, pastor, eu estou namorando com ele, mas ele só falta aceitar Jesus. Pastor, ela é de Deus demais, pastor. Família boa, menino esforçado. Só falta aceitar Jesus. Tem nome, chama jugo desigual. Pastor, mas isso é radicalismo. É radicalismo. O evangelho é radical. Ou você tem aliança com Deus, ou você não tem aliança com Deus. Ou você é fiel à aliança, ou você não é fiel à aliança. Cuidado com quem você anda fazendo alianças. Não se comprometa. Não se venda, não negocie a sua aliança. Mas vamos passando aqui em nome do Senhor Jesus. Aí Deus, toda vez que encontrava com Abraão, Deus dizia: Abraão, você será o pai de uma grande multidão. Deus encontrava com Abraão e dizia: Abraão, grande será a tua descendência. Repete comigo e diga assim: é Deus confirmando a sua
aliança. Em tempos, Deus vem e fala com Abraão. O que é isso? É Deus dizendo, eu estou lembrando. Eu estou lembrando da aliança que eu tenho com você, Abraão. Dá um toque no irmão, me ajuda a pregar e fala assim, Deus está te lembrando nessa noite que Ele tem uma aliança com você. Está na memória de Deus. Noé! Eu vou pôr no céu o meu arco. E toda vez que a chuva descer, eu vou estender o meu arco por sobre a face da terra. Você sabe o que é um arco? Diga comigo, é metade de uma aliança. Não vale um glória isso aí, pelo amor de Deus. Diga comigo, o arco é metade de uma aliança. Toda vez que a chuva desce, Deus bota o seu, que é metade de uma. Olha para o irmão do lado e fala assim, você é a outra metade dessa aliança. O que é a ceia? A ceia é Jesus dizendo assim, então comam deste pão e beba desse em memória. O que é a ceia? Todo domingo que a gente ceia, é Deus dizendo assim, você lembra que eu tenho uma aliança com você? Você lembra que eu tenho uma aliança com você? Você lembra que eu tenho uma aliança com a tua vida? Nessa noite aqui, quantos têm uma aliança com Deus? Quantos têm uma aliança? Um pacto, um acordo. Você é dele e ele é seu. Deus nessa noite está levantando uma bandeira no céu e dizendo assim, eu estou confirmando uma aliança pessoal e particular com você. Não é a aliança da tua esposa, é a sua aliança. Não é a aliança do seu marido, é a sua aliança. Não é a aliança do seu pai e da sua mãe, é a sua aliança. A aliança é pessoal, é particular, é íntima. E para a gente fechar, tudo o que acontecer na sua vida, orar é bom, mas não vai ser pela quantidade da sua oração. Jejum é bom, mas não vai ser pela quantidade do seu jejum. Dar o dízimo é bom, mas não vai ser pela quantidade do seu dízimo. Tudo que Deus for fazer na sua vida, é porque Deus tem uma aliança com você. Por que Deus está fazendo isso na vida de fulano? Por que Deus está fazendo isso na vida dela? É porque ela tem uma aliança com Deus. E diga comigo, toda aliança tem promessas. Cutuca o irmão e fala assim, lembra das promessas, porque Deus está se lembrando da aliança. Não balança o irmão, porque isso aqui é para ele endoidar. Já fala assim, lembra das promessas, porque Deus está lembrando da aliança. Ai meu Deus, 99 anos, Sara já está com 89, o útero de Sara está seco, Sara não menstrua mais, Sara não tem mais o costume das mulheres, e Deus diz a Abraão, tu vai ter um filho dessa mulher. Sara riu, está escrito, Sara riu. Sara fez o que nenhuma mulher faz, estava escutando por trás da janela. Ela riu. Aí, escute. Com um ano, nasce Isaac. Deus manda botar o nome do menino, qual o nome? Qual o nome do menino? Diga comigo, Sara riu de Deus, e Deus riu de Sara. Tem gente que está rindo das tuas promessas hoje. Tem gente rindo das promessas de Deus na sua vida hoje. Dá um toque no irmão para a gente terminar e fala assim, mas vai ter um dia que é Deus que vai rir de quem ri de você.
mancharai. Arai surianda labas. Alguém aqui tem uma aliança? Alguém tem uma promessa? Seja fiel e honra a tua aliança, porque Deus vai honrar a promessa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque você tem na sua vida uma aliança. Só quem tem aliança, fica de pé comigo, por favor. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje, é hoje. É você, crente, que eu vou pregar hoje. É você, irmão. Você que tem uma aliança com Deus agora. Ei, Deus está te lembrando que você tem um pacto, um acordo com Ele. Primeiro eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado aí. Pessoas que são aliançadas com Deus. Você que está em casa, que é um homem aliançado com Deus. Israel está cercado de inimigos. Egito, faixa de Gaza, Síria, está tudo ali, Líbano, está tudo ali. Israelzinho, filetinho, filetinho, filetinho. Não era mais para Israel estar ali. Não era nem para Israel existir. Porque os inimigos de Israel não querem acordo, eles querem destruir Israel. Eles não querem a terra de Israel, eles querem exterminar os judeus. O que é espiritual discerne espiritualmente. A guerra hoje contra Israel nunca foi política. Ela sempre foi espiritual. Ninguém aqui aprova morte de palestino. Ninguém aqui aprova a morte de ninguém. Mas você tem que entender que guerra em Israel é sinal de avivamento na igreja. E pastor, quantas guerras Israel já teve? Milhares. Quantos inimigos mais fortes do que Israel já lutou com Israel? Milhares. Mas sabe por que Israel não é destruído? Porque Israel é o povo da aliança. Israel é o povo da aliança. Aí você vai entender um negócio. Estados Unidos manda avisar para Israel: apoio incondicional a Israel. Aí você viaja para os Estados Unidos e fica lá: por que que Estados Unidos é tão próspero? Por que que Estados Unidos é tão próspero? Porque Estados Unidos discerniu quem tem aliança. Estados Unidos abençoa quem tem aliança. Eu abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te. Deus lembra da onde? Da aliança de Abraão. Quem abençoa Israel é abençoado, porque é uma promessa sobre Abraão. E Deus lembra da promessa. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais viva do que o jornal de amanhã. Deus está trazendo para você, falando assim: ei, você hoje é o meu Israel. Aperta a mão do irmão e fala assim: eu vou abençoar, diz o Senhor, os que te abençoarem. E entrarei em juízo com quem se levantar contra a tua vida. Porque eu sou fiel à aliança. Eu sou fiel à aliança, diz o Senhor. Eu sou fiel. Não tenha medo. Não tenha medo.
Tu é pequeno, mas aquele que tu tem aliança é grande. Tu é fraco, mas aquele que tu tem aliança é forte. E nessa noite, você que anda debaixo de uma... Eu estava lá fora. Aí alguém chega para mim e fala assim: a igreja está lotada. Aí o outro chega e fala assim: olha, tem hora que tem um peso, não tem? Aí o outro chega e fala assim: olha, e tem isso e aquilo outro. Irmão, eu entro no culto leve. É porque eu sou bom? Porcaria nenhuma. Mas posso falar um negócio para você? Eu conheço o Deus da minha aliança. Quem garante é o Deus da aliança. Quem sustenta é o Deus da aliança. Quem fortalece é o Deus da aliança. Quem vai garantir é Ele. Porque a aliança é com Ele. Aperta a mão do irmão que está do seu lado hoje aqui e diga: Deus tem uma aliança contigo, meu irmão. Deus tem uma aliança contigo, filho. Lembra disso hoje aqui. Espero que esta palavra tenha te abençoado assim como abençoou a minha vida. Fique agora com a nossa programação durante a semana. Aos domingos nós temos 2 cultos, um às 10h30 da manhã e o outro às 6 da tarde. Nas quintas-feiras nós temos culto às 20 horas. E aos sábados, às 6 horas, nós temos culto de adolescente e às 7h30 nós temos culto dos jovens. Mas não para por aí. Durante toda a semana nós temos programação que vai alcançar toda a sua família. Temos oração das mulheres, oração dos homens, oração dos jovens, temos ações sociais, ações missionárias, EBD para todas as faixas etárias e temos também a escola da família, GCs, enfim, não há desculpa para ficar em casa. Vem adorar o Senhor conosco?